Será que existe um número mágico para alcançar um hábito? Será que há um número de dias em que precisamos fazer uma determinada coisa para que ela se torne um hábito? Será que os tais 21 dias tão alarmados nos últimos anos são suficientes para criar um hábito? Nesse vídeo eu vou te provar que 21 dias não são suficientes para nada. E que sim, há um número mágico a partir do qual dificilmente você não cria um hábito. Oi, meu nome é Polly. Se você gosta de conteúdo sobre rotina de maneira leve e vida real, aqui é seu lugar, então ative as notificações, deixe o like, se inscreva no canal. E hoje nós vamos falar sobre o número necessário para se atingir, para se conquistar um hábito. E para isso eu vou te contar a minha história. Eu cheguei nesse número muito antes de ter acesso a esse livrinho aqui. Depois que eu tive acesso a esse livrinho aqui, ele só me confirmou o que eu tinha observado nos últimos 3 anos. Que sim, há um número mágico a partir do qual o hábito está criado. E esse número, para mim, são 250. Para esse livro aqui, 266. Ou seja, nós temos um número mágico e como eu gosto de números inteiros, esse número é 250. Pois bem, vamos à história. O ano era 2021 e eu estava muito inquieta. Uma inquietude tomava conta de mim, que era um incômodo com o meu corpo pós-maternidade. No final de 2021, eu estava no máximo do meu incômodo com o meu corpo. Eu estava muito sem energia. Foi uma época que eu comia muito pouco, eu estava muito magra, mas eu estava muito flácida. E eu resolvi dar um basta naquilo. Eu lembro direitinho que 30 de novembro tinha uma promoção de uma academia perto da minha casa. Eu já tinha voltado para Minas e eu decidi me matricular. Então eu fui para essa academia, mesmo sendo 30 de novembro, e fiz um plano anual nessa academia. Pois bem, em janeiro eu coloquei a meta. Eu vou passar 250, eu vou treinar 250 dias. Por que eu coloquei esse número? Porque na minha cabeça eu pensei assim, o ano tem 365 dias. Se eu passar 250 dias, isso significa que eu passei praticamente 2/3 do ano treinando, ou seja, a maior parte do tempo eu treinei. Isso significa que, depois desse período, eu vou ter conquistado um hábito. Depois de passar tanto tempo, isso vai estar estabelecido na minha vida. Eu tinha um Instagram fechado na época, mas eu postava os números de treino, porque para mim, para o meu temperamento, isso funciona muito bem, essa questão de ter uma meta, de cumprir uma meta pública, de colocar um compromisso, de me desafiar, isso funciona muito bem para mim. Eu tenho certeza que só o fato de eu divulgar isso, e olha que o meu Instagram na época tinha 200 pessoas, eu acredito que isso já me ajudou muito a realmente cumprir aquela meta. E, para minha surpresa ou não, depois do final de 2022, eu tinha um hábito estabelecido, o hábito de fazer atividade física. Então, durante todos esses anos, eu treinei no mínimo 250 vezes, 250 dias. Ou seja, eu tenho passado a maior parte do tempo com atividade física em dia, cumprindo fazendo algo que é muito importante, não só para a minha saúde física, como para a minha saúde mental e para a saúde física e mental de todas nós. Construir esse hábito ao longo de um ano todo, depois de construir esse hábito, o que acontece hoje em dia? Eu tenho muita dificuldade de ficar muito tempo sem fazer atividade física. Então, mesmo ano passado, que eu passei por uma série de complicações de saúde, eu não fiquei sem treinar. Eu treinei mais de 250 dias, porque treinar já é um hábito arraigado na minha vida. Depois que nós temos o hábito, nós conseguimos cumprir com mais facilidade. Por isso que é importante ter o hábito. O hábito facilita a nossa vida. Não se esqueça, você tem hábitos ruins e bons hábitos. O que você precisa fazer na sua vida é tirar os hábitos ruins, colocar bons hábitos, porque tudo fica mais fácil. Aquilo ali que eu experimentei na minha vida, em 2022, que provou-se verdadeiro, pela minha experiência, ficou ainda mais forte quando ano passado, deixa eu ver até o mês aqui, em setembro, esse livro aqui apareceu
na minha timeline e eu comprei. E aqui ele fala exatamente sobre esse número mágico para se criar o hábito. E mostra exatamente isso, que 21 dias não são suficientes para você criar praticamente nenhum hábito. Eu gosto muito de trazer a ideia para quem é católico e faz penitência na quaresma. Se fosse simples assim, né, se 21 dias bastassem, depois que nós ficamos 40 dias sem comer chocolate, sem comer doce, sem ingerir álcool, qualquer outra coisa durante a quaresma, nós não voltaríamos mais. E basta saber o que acontece. Acabam-se os 40 dias e 90% das pessoas que fizeram penitência, já no domingo de Páscoa, já comem tudo. O que podem e o que não podem. Então, se 21 dias fossem realmente suficientes, isso não aconteceria. E esse livro aqui, ele mostra exatamente isso. Aquilo que eu tinha percebido na prática tem uma explicação. E a explicação é exatamente essa. O que é hábito? É uma coisa que você faz repetidamente. Então, imagine que todos os dias você tem um hábito de comer uma sobremesa após o almoço. Você quer quebrar esse hábito. Imagine que você faz aquilo durante muito tempo. Isso significa que você já está acostumado. Você vai substituir um hábito por outro. Para ser um hábito, você precisa fazer aquilo por bastante tempo, por um período razoável de tempo. Fazer 2, 3 vezes, 2 semanas, 3 semanas, não é um tempo razoável. Imagina que você come doce todos os dias depois do almoço por 10 anos. Aí de uma hora para outra você quer parar. Vai ser difícil. Até você se acostumar, vai levar tempo. Então você precisa adotar estratégias para que você crie um outro hábito que substitui aquele antigo. Aqui já é um hábito que às vezes nós deixamos de perceber isso. O que nós fazemos hoje já é um hábito, ou seja, você precisa quebrar um e construir outro. Só que para construir esse outro você precisa de tempo e não são 3 semanas, não são 21 dias. É muito mais que isso. E é interessante que aqui no livro ele traz uma reflexão que é, existe um número que pode ser o ideal, né? Que são os 200 e tantos dias. Eu gosto dos 250 dias. Para alguns hábitos você vai conseguir fazer isso antes, para alguns hábitos você vai fazer depois. E aí ele até fala assim, tá, mas passados os 200 e tantos dias e eu não consegui ainda firmar aquele hábito, aquele ainda não ficou natural. O que eu faço? Continue. Não tem outra alternativa. Para algumas pessoas vai ser mais fácil, para algumas pessoas vai ser mais difícil. Para algumas pessoas há uma motivação que supera mais facilmente a dificuldade, para outras pessoas isso vai faltar. Para algumas pessoas o que havia no lugar antes é mais fácil de quebrar, para outras é mais difícil. O número mágico é 250. Na maioria das vezes ele vai ser suficiente. Se não for, você tenta mais um pouquinho. Se for antes, tá ótimo. Mas sempre trabalhe com isso. Quando você quiser instituir uma meta, quando você quiser formar um novo hábito, pegue o período de 1 ano e coloque esse número de 250 dias. Lembre-se, hábito é o que você faz na maior parte do seu tempo. Se você está fazendo aquilo a maior parte do seu tempo, você está construindo um hábito. Depois que você conseguiu, por um período razoável de tempo, fazer aquilo a maior parte do tempo, você criou o hábito. Quando você cria um hábito, as coisas fluem naturalmente. O hábito é um facilitador da sua vida. O hábito te ajuda a viver de uma maneira mais fácil, tanto para o bem, quando nós temos bons hábitos, quanto para o mal, quando nós temos mais hábitos. E outro ponto muito importante, nós já temos os nossos hábitos, bons ou não. E quando nós queremos criar um outro hábito, nós temos que quebrar o hábito anterior. Imagina que é difícil quando você fica sem ir na academia, quando você está habituado a ir. Imagine que você tem um hábito ruim. Também vai ser difícil ficar sem aquele hábito. Por isso que não é tão simples assim substituir hábitos. Mas ele depende muito da força de vontade, da motivação e do propósito. Quanto mais claro você tiver na sua cabeça qual resultado você quer ter, mais fácil vai ser sobreviver aos dias difíceis e fazer o que precisa ser feito. Mas depois que você consegue construir um hábito, depois que você substitui um hábito ruim por um hábito bom, a sua vida fica mais fácil. Pense em alguma coisa que você quer mudar ainda esse ano e coloque esse número mágico para rodar. Faça um compromisso público se você for uma pessoa que se dá bem com
com isso, faça um compromisso pessoal se você for uma pessoa que não se dá bem com essa exposição ou com essa cobrança, mas faça um compromisso, estabeleça uma única coisa que você ficaria muito satisfeita de ganhar esse ano, um hábito novo que você gostaria de adquirir esse ano e trabalhe durante 250 dias esse mesmo hábito. Eu tenho certeza que no final do ano você vai ter estabelecido esse hábito se você trabalhar dessa forma. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se faz sentido para uma outra pessoa, compartilhe com ela e até a próxima.